terminei de ler esse livro há uns tempos atrás e assim, gente, é um livro muito bom, onde o James Clear trouxe muitas estratégias para começar a ter bons hábitos. Então, assim, gente, o livro é dividido em 4 partes, onde o James Clear chamou de As 4 Leis da Mudança de Comportamento. Que ele deu esse nome de As 4 Leis da Mudança porque dentro tem um negócio chamado ciclo de hábitos, que é o ciclo que você faz até algo se tornar um hábito. E são 4 partes, que primeiro vem o estímulo, o desejo, a ação e a recompensa. E aí essas 4 leis da mudança, cada parte dessa é justamente por causa disso. A primeira, que é torne-o claro, é porque você tem que tornar o estímulo claro para assim você desejar, para te levar à ação. E aí a segunda lei é torne-o atraente, porque segue a mesma lógica aqui por causa do ciclo de hábitos. A segunda, que é o desejo, então torne-o atraente, você tem que tornar ele desejável. Então é por isso que foi dividido assim, é por causa do ciclo de hábitos. Então, começando pelo começo, a primeira lei da mudança, que é torne-o claro, dentro dela, a primeira estratégia que ele fala é você preencher uma avaliação de hábitos. Então, assim, gente, essa avaliação é para você avaliar, para você ver os hábitos que você está tendo, você se conscientizar deles, e aí eu acho que é mais para você meio que ver onde que tem uma brechinha lá que você não está fazendo nada para você colocar seu bom hábito. Mas assim, gente, uma dica para vocês fazerem isso é vocês terem um caderninho onde vocês, tipo, começou alguma coisa aqui, logo pela manhã, acordei, aí você foi ler, você coloca, fui ler, aí depois você foi fazer seu café, fui fazer meu café, fui trabalhar, ou fui pra escola, aí você vai colocando, e aí você vai vendo o que você fez, é mais pra você se conscientizar essa primeira parte aqui mesmo. A gente, eu já ia falar a segunda, mas assim, eu esqueci de falar antes de falar a primeira. Gente, já pega um papel e vai anotando como é que você vai transformar isso aqui em comportamento, porque senão você vai acabar caindo em uma obesidade mental, que é quando você tem muita informação, mas você assim não tem comportamento. Então, já pega e anota para ver como é que você vai botar isso aqui em prática, porque senão não vai servir para nada. A segunda estratégia é você usar as intenções de implementação, que é o quê? Você vai assim pegar seu comportamento, o comportamento que você quer ter, bora supor a leitura. Você vai pegar o comportamento que é a leitura, aí você vai pegar o local, bora supor no seu quarto, e aí as horas. E aí isso que é a intenção de implementação, é você planejar o que você vai fazer, que horas e que local que você vai fazer. A terceira estratégia é você usar o empilhamento de hábitos, que é assim, e aí você vai empilhar seus hábitos, bora de novo na leitura. Você vai ler, você leu. Aí depois você coloca alguma coisa depois da leitura. Estudar. Aí depois de estudar você coloca treinar. Aí você tá empilhando os hábitos, entendeu? O empilhamento de hábitos é sobre isso. Você colocar o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, o que você vai fazer antes. E assim vai. A quarta estratégia é você redesenhar seu ambiente. Assim, gente, você tornar os estímulos, porque essa parte aqui, essa primeira lei da mudança é sobre os estímulos, que é o que te leva a desejar, que te leva à ação. Que, assim, é você redesenhar o ambiente para os estímulos ficarem, assim, mais claros. Tipo, eu quero beber mais água. Aqui não dá pra vocês verem por causa da câmera e tal, mas, assim, eu tô com uma garrafa gigante, assim, de água na minha frente. E, assim, vocês entendem que se eu não meio que mudasse o ambiente para deixar o estímulo mais claro, de eu ver a garrafa para me desejar beber a água, talvez eu não bebesse, porque não ia ter a primeira parte, não ia ter o estímulo. Então, assim, essa quarta lei, assim, é sobre você deixar os estímulos mais visíveis. Se você quer ler, tenha livros, cara. Se você quer beber mais água, tenha uma garrafa de água em casa. Se você quer comer mais saudável, tenha comidas saudáveis na sua casa. E assim, essa é a última estratégia do torne-o claro. E agora a gente vai para a segunda lei da mudança de comportamento, que é o torne-o atraente, que é sobre o desejo, a segunda parte lá do ciclo de hábitos. E a primeira estratégia para deixar o hábito mais desejável é você fazer um empacotamento de tentações. Que assim, gente, para tornar ele atraente lá, fazer você querer fazer, esse empacotamento de tentações você faz assim, você pega o que você quer fazer com o que você precisa fazer. E aí, ou não, você tem que fazer primeiro o que você precisa fazer e depois o que você quer fazer. Ou talvez dê pra você fazer junto. Bora dar um exemplo aqui de quem treina. Dá pra ele fazer esse empacotamento de tentações, assim, bora supor que a pessoa gosta de ouvir música, mas ela não gosta de treinar. Aí tem um comportamento que ela precisa fazer, que é treinar, e algo que ela gosta de fazer, que é ouvir música. Eu acho que as pessoas acabam fazendo muito isso aqui, as pessoas que treinam.
Aí ela pode juntar os dois, ela pode escutar a música enquanto treina, mas a gente sabe que na maioria dos comportamentos não vai dar pra fazer os dois ao mesmo tempo. Tem essas exceções, assim, que é treinar. No livro mesmo ele dá um exemplo bem legal de um cara, ele tinha que treinar e ele gostava bastante de assistir séries. E aí pra ele fazer esse empacotamento de tentações, deixar o hábito desejável, pra ele realmente fazer, ele meio que conectou a bicicleta com a televisão, que aí enquanto ele pedalava, a televisão continuava ligada. Se ele parava, a televisão também parava. Então, assim, gente, esse empacotamento de tentações é sobre isso. Você fazer algo que você precisa fazer e algo que você quer fazer. E aí tem essas exceções, que aí dá pra você fazer os dois ao mesmo tempo. Mas quando não dá pra você fazer os dois ao mesmo tempo, tipo, você quer estudar. Tem gente que consegue, mas eu acho que a maioria não. Prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, a pessoa quer estudar, e aí mas ela também gosta de escutar música. Eu mesma não consigo, eu acho que a maioria também não consegue. Que é você estudar enquanto ouve música. Não dá pra juntar os dois. Aí, já que você tem que estudar, pra fazer esse empacotamento de tentações, você pode, sei lá, você estuda... Você pode, primeiro, você faz o que você tem que fazer, estudar, e depois você ouve música. É isso que o empacotamento de tentações funciona. Primeiro você fazer algo que você precisa fazer e depois algo que você quer fazer, porque você fica feliz e aí seu corpo entende que é bom e aí você vai lá e repete. A segunda estratégia, gente, é você se juntar a pessoas que gostam, a uma cultura que gosta. Tipo, você gosta de ler, começa a andar com gente que gosta de ler também. Você gosta de treinar, começa a andar com gente que gosta de treinar, porque isso aí meio que vai te atrair, já que você vê outras pessoas fazendo isso, você vai meio que querer fazer também. E assim, gente, não tem muito o que eu falar. É isso, você se juntar a pessoas que gostam desse mesmo hábito que você quer ter. E assim, eu tenho mais a dizer para quando você não conhece pessoas que gostam desse mesmo tipo de hábito que você quer. E assim, gente, eu vou dar meu exemplo. Há um tempo atrás eu tava querendo começar no hábito da leitura. Hoje em dia eu já consegui, por isso que eu tô te falando que assim, dá certo. É claro que dessa forma aqui que eu vou te explicar não é tão bom quanto se você conhecesse uma pessoa pessoalmente. Aí o que eu fiz, gente? Eu comecei a seguir pessoas que falavam de livros, pra mim ter mais ideia, pra mim também me sentir mais atraída pelaquela ideia. Comecei a seguir grupos que falavam de livros, ver coisas sobre livros, sobre esse tipo de comportamento. E assim, gente, funcionou muito. E já que você tá me vendo, você provavelmente tenha alguma rede social, mas não precisa ter rede social exatamente. Aqui no YouTube também tem várias pessoas que falam de livros, clube de livros, mais ou menos um negócio assim, eu não entendo direito. Mas tem vários canais que falam de leitura de livros e tal. Só dando um exemplo aqui, no YouTube tem diversos conteúdos, né? Então, assim, gente, se você não tem ninguém pessoalmente pra se juntar próximo, assim mesmo, dá pra você se juntar via online. A terceira estratégia é você criar um ritual de motivação, que é basicamente você pegar algo que você gosta de fazer e fazer antes de fazer algo difícil. E assim, gente, de novo, vou dar meu testemunho aqui, porque pra mim esse daqui teve meio que duas facetas, pra uma coisa funcionou, pra outra não. Então, assim, já falo, essa estratégia aqui você tem que ser testada, porque para alguma coisa funciona e para outras não. Meu exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir música e eu tava querendo começar a ler na parte da noite. E aí, eu já tava na época que eu tava lendo esse livro aqui na época, aí eu decidi testar essa daqui e não funcionou, que foi assim, como eu disse, eu gosto muito de escutar músicas, eu inventei escutar música antes desse comportamento que pra mim tava sendo difícil. E aí eu colocava essas músicas assim, na hora que eu tava escovando os dentes, penteando o cabelo e tal, e aí acabando, se eu demorava 10 minutos, eu demorava 30. E aí eu acabava demorando muito, e eu ocupando o espaço que eu ia usar pra leitura, como eu disse, eu não podia ir dormir muito tarde, né, porque eu acordava cedo, e aí acabando eu não lia, porque assim, já chegava uma hora, um certo horário que já tava tarde demais pra mim. Mas, como eu disse, teve duas facetas, pra esse daqui não deu certo. Aí já deu certo pra outro, que foi os treinos. Eu sou uma pessoa que não gosta de treinar, e aí, como eu disse, de novo, eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar música, aí eu aproveitei disso, decidi fazer esse ritual e tal, aí eu escutava música antes de treinar. E assim, funcionou demais, porque assim, música anima, eu acho que é por causa disso que as pessoas gostam bastante de usar isso na academia, porque assim, quando você tá escutando uma música que você gosta, você se anima. Aí, funcionou, né, cara? E essa foi a segunda faceta. Pra esse daqui funcionou e já pro outro não. Então, assim, se eu fosse vocês, eu testava.
Não tô falando que é uma estratégia ruim, tá? É uma estratégia boa, mas assim, tem que testar pra ver se vai dar certo com você. Agora a gente vai para a terceira lei da mudança de comportamento, que é torne-o fácil. E a primeira estratégia dentro dele é você diminuir os passos. Mas calma que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, porque esse negócio de diminuir os passos é meio confuso. Então assim, vamos usar um exemplo de uma pessoa que quer comer mais saudável. Diminuir os passos, gente, é sobre você diminuir o esforço, diminuir as ações que você vai ter até chegar nesse comportamento. A pessoa que quer comer mais saudável, assim, para ela diminuir os passos, ela, por exemplo, poderia separar. Você já viu aqueles vídeos que as pessoas separam as comidinhas saudáveis delas lá em, assim, caixinhas? Não é caixinhas, mas assim, elas separam as comidas delas. Então, uma pessoa que quer comer mais saudável poderia fazer isso, porque fazendo isso ela estaria diminuindo os passos. Por quê? Bora supor que ela não separasse essas comidas, não deixasse pronto já. Ela estaria aumentando os passos, porque se ela não separa, se ela não deixa pronto, bora supor que ela nem comprou a comida. Então ela nem tem na casa dela. Então ela teria que ir em um local comprar a comida primeiro para depois ela preparar, para depois ela consumir. Então assim, ela estaria meio que aumentando os passos. Então diminuir os passos é sobre isso. Você diminuir as ações que você vai ter que tomar até chegar a determinado comportamento. Assim, gente, a segunda estratégia é você, de novo, redesenhar seu ambiente. Só que esse daqui, a primeiro lá, era com foco em você tornar os estímulos visíveis. Esse daqui é com foco em você facilitar as ações, diminuir as ações que você vai ter que tomar de novo. Porque esse daqui é sobre isso, é tornar ele fácil. Então assim, gente, para ficar mais fácil de você entender essa daqui, porque realmente eu mesma confundi, eu achei que era a mesma coisa e não é a mesma coisa, tá? Que na primeira lá eu falei que é sobre o estímulo e nessa daqui é sobre deixar ele fácil. Mas assim, para você entender melhor, vou pegar minha garrafa aqui. Ó, na primeira é sobre você ter o estímulo, tipo, a garrafa. Eu ter essa garrafa aqui vai fazer com que eu deseje beber a água. Mas assim, pra mim ter a ação, não adianta eu só ter a garrafa e tal, e só ver ela e sentir a vontade se não tiver água. Então, esse negócio aqui de tornar ele fácil, essa segunda estratégia aqui é sobre você, tipo, é sobre você deixar fácil pra você ter a ação. Então, assim, gente, não adiantaria eu ter o estímulo, ter a garrafa, se eu não tivesse água aqui dentro, porque aí não estaria fácil, eu só teria o estímulo, veria a garrafa e tal, sentiria vontade de beber água, mas não tem água dentro. Aí eu não vou lá e não faço nada. Eu não tenho a ação, aí não serve pra nada. Então, pra vocês entenderem melhor, a primeira é sobre o estímulo. Eu vendo a garrafa, eu tenho um estímulo, aí que me leva ao desejo, aí eu tenho vontade de beber água, mas se não tiver água, tá meio que dificultando. E justamente o que ele fala nessa terceira lei da mudança aqui é você tornar ele fácil. Então essa segunda lei aqui, de novo o exemplo da garrafa, é eu deixar água aí dentro. Porque aí eu estaria tornando fácil a minha ação. Não adiantaria eu só ter a garrafa, olhar para ela e não ter água lá dentro. Eu não estaria tornando fácil. Então essa segunda estratégia aqui é sobre isso. Você tornar a ação futura fácil. Não é só você ter o estímulo e tal. A terceira estratégia é você dominar o momento decisivo, gente. É você priorizar as pequenas escolhas. Então, assim, gente, pra ficar mais claro que esse daqui eu também acho que só falando assim não dá pra entender meio direito, otimizar as boas decisões. A gente já sabe que tomar boas decisões é importante, então, mas como é que eu faço pra otimizar elas? Priorizar elas. Um exemplo. Bora supor, de novo, a pessoa que quer comer mais saudável. Imagina se essa pessoa que quer comer mais saudável vai pra um shopping, ao invés de ir pra um restaurante. O shopping é mais perto e tal dele. E o restaurante que vende comidas saudáveis é um pouquinho mais longe. Mas assim, vocês concordam que já que o hábito dele, que ele quer ter é comer mais saudável, e para ele comer mais saudável ele deveria priorizar a decisão de ir no que é um pouquinho mais longe, mas que assim, vai ter as comidas saudáveis que ele gosta, porque assim, se ele vai lá e não domina esse momento decisivo, ele vai lá e só porque o shopping é mais perto, ele decide ir no shopping. Você que já foi assim, sabe que lá no shopping tem um tantão daqueles negócios lá onde vende hambúrguer e tal, pizza e tal, só comida que não é saudável. E toda hora você vê e toda hora em algum canto assim, você vê alguém vendendo uma comida que não é saudável. Então assim, gente, dominar esse momento decisivo é sobre você tomar uma pequena escolha. Tipo, no shopping tem sim um restaurante e tal, mas você concorda que ele indo pro shopping, meio que ele vai estar se tentando, cara? Porque assim, gente, no shopping tem lá o lugar que vende comidas saudáveis, mas você concorda que
mas você concorda que ele vai estar meio que, assim, se tentando, porque tem muitos lugares que não vendem comida saudável lá, a maioria não, pode ter um lugar sozinho que venda, mas ele vai estar, assim, cheio de, lá no shopping vai estar cheio de lugares onde vende comidas que não são saudáveis, então ele vai meio que acabar se tentando, não vai estar deixando a coisa fácil. Fica mais fácil ele ir no lugar onde que vende comidas saudáveis. Esquece que eu falei que eles são longes, cara. Considera que eles dois são próximos. Mesmo assim, ir no shopping seria mais tentador, porque assim, ele não ia estar deixando fácil, porque tem várias tentações ao redor. Diferente de ir só no restaurante, que ele só teria que ir e tal, tá fácil. E no shopping ele teria que, sei lá, resistir a várias tentações. A quarta estratégia é você usar a regra de 2 minutos, que consiste em o quê? Você ficar que consiste em você inventar fazer o hábito, sei lá, hábito da leitura, você inventar ficar lendo por apenas 2 minutos. É só pra, assim, você entender que não é pra você ficar, sei lá, você tá começando em alguma coisa, você tá começando a ler agora, você não inventar ficar lendo por 2 horas, porque aí você não vai conseguir. É só pra você entender mesmo que não tem necessidade, se você tá começando... Se você tá começando, haja como quem tá começando. Não é pra você, tipo, tá começando a ler agora, você querer ler por 3 horas seguidas. Você começar aos poucos, sei lá, começa lendo 10 minutos, aí com o tempo você vai avançando, vai pra 20, vai pra 30, vai pra 1 hora e tal. E é assim, essa daqui é mais sobre você entender que você tá no começo, você vai começar pouco, porque você tá começando. A quinta e última estratégia é você investir em tecnologias. E assim, gente, esse daqui é de novo outro que eu acho que só falando não dá pra entender, tem que dar um exemplo. Bora supor que você é uma pessoa que quer acordar mais cedo, eu tô me usando de exemplo de novo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que consegue acordar cedo assim no automático, tem gente que consegue, minha avó mesmo consegue. Ela consegue acordar todo dia nesse horário sem alarme. E assim, eu não sou esse tipo de pessoa assim. É sobre isso essa regrinha aqui. É você deixar seu hábito mais fácil por meio do uso da tecnologia. Então aqui no caso eu estaria usando um alarme para me acordar. Eu estaria usando da tecnologia para facilitar um hábito meu, que é acordar cedo. Então assim, gente, essa última estratégia é sobre isso. Você investir em tecnologias que vão facilitar o seu comportamento no futuro. Então assim, gente, a gente está indo para última lei da mudança de comportamento, que é torne-o satisfatório, mas assim, não é porque é a última que não é tão importante, essa daqui eu acho que é uma das mais importantes, que é ela que vai te fazer querer repetir a ação. E assim, a primeira estratégia dentro dela é você se recompensar imediatamente. E aí, de novo, ele funciona por causa disso, porque quando você faz o que você não quer fazer e depois você recebe uma recompensa, seu cérebro entende que você tem que repetir aquela ação. E repetir é o que faz algo se tornar um hábito. E é isso, gente. Depois de você fazer um hábito lá difícil, ou sei lá, não precisa ser difícil, só ser um hábito que você está começando, você se recompensar, porque aí você vai repetir e vai se tornar um hábito. Gente, a segunda estratégia para tornar o hábito satisfatório é você criar uma maneira de enxergar que ele é realmente bom. Lá ele dá um exemplo que eu gostei, então eu vou dar esse exemplo aqui para vocês também, de uma pessoa que quer começar a economizar. Ela tinha uma conta, e aí ao invés de, quando ela evitava gastar, já que ela queria economizar, quando ela evitava gastar com coisas bestas, ela ia lá e depositava esse dinheiro na conta dela, porque assim, gente, ver dinheiro caindo na conta é bom, é satisfatório, e quando você realmente vê mudança assim mesmo, você se sente mais satisfeito, não precisa nem ser de dinheiro. Mas assim, dentro do livro ele fala sobre isso, tanto que ele dá esse exemplo, então assim, isso aqui vai fazer com que o hábito seja satisfatório, mas também tem muito a ver com você refletir sobre o motivo que você está querendo fazer esse bom hábito. Quando você tem um motivo bem claro, fica mais fácil você agir e também fica mais fácil de você entender o que você está fazendo, o que você está fazendo. E aí quando você faz, se você tem um motivo, sei lá, emagrecer, quando ela evita comer algo que não é saudável, começa a comer coisas mais saudáveis, vai pro treino dela e tal, ela enxerga os benefícios disso, ela acha uma forma de enxergar, tipo, sei lá, o corpo dos sonhos dela, que aí ela torna satisfatório, torna fácil também esse daqui, porque se a pessoa sabe que assim, o objetivo dela é emagrecer, ela tá fazendo comportamento por causa disso, ela tá vendo os motivos. Porque assim, gente, para um hábito ser satisfatório, você tem que enxergar que ele tem assim algum benefício, porque senão, tipo,
Parece bobeira, mas há um tempo atrás eu tava treinando meio que só por treinar. E aí eu falhava bastante, eu acho que era mais por causa disso. Porque assim, eu não tinha um motivo exato, eu não conseguia enxergar os benefícios. Porque assim, que benefício? Que benefício, cara? Se eu tô treinando por treinar, não tem. Então assim, gente, eu acho que esse daqui mais você tem que, assim, refletir bastante por que você tá querendo ter esse comportamento pra você conseguir enxergar os benefícios dele. Assim, gente, a terceira estratégia é você usar um rastreamento de hábitos, que é o que? Você rastrear, você ver suas ações, o que você tá fazendo. E assim, lá ele deu o exemplo de um cara que, tipo, marca no calendário quando ele faz. Eu vou dar meu exemplo aqui. E pra vocês entenderem mais, esse negócio torna ele satisfatório, aqui ele usa o exemplo... Aqui ele usa uma frase que é não quebre a corrente, que é porque quando você vê que você está sendo constante, você se sente satisfeito, você gosta, entendeu? E é isso, porque quando você gosta, você repete. Eu já falei, você se cansou de ouvir eu falando isso, né? Então, esse negócio aqui de rastrear seus hábitos, eu vou dar meu exemplo que eu fiz sem nem saber o que eu estava fazendo. E assim, gente, funcionou pra mim, eu acho esse daqui até melhor do que esse só marcar no calendário, não que o marcar no calendário seja ruim, é bom, mas assim... Eu colei post-its na parede por um mês, cara. Aí toda noite eu anotava os hábitos que eu tive, o que eu fiz, o que deu errado no post-it, porque era post-its grandes, aí dava pra me anotar. E aí eu ia lá e dobrava e guardava. E assim, eu tava rastreando meio que meus hábitos, porque depois ia dar pra mim ler, pra mim ver os dias que eu fui frequente, os dias que eu não fui, os dias que eu quebrei a corrente, os dias que a corrente ficou intacta. E assim, gente, funcionou muito. E eu falei que eu acho ela melhor porque dava pra mim ver quais problemas, onde que eu tava mais errando durante o mês inteiro. Porque pegar, sei lá, um dia, e se basear assim, não consigo porque... E se basear, meu problema é por causa de um dia. Um dia só não dá, tem que ser mais tempo, entende? E aí em um mês eu vi que eu tava errando de muitas coisas, que eu procrastinava muitas coisas. Eu vou voltar a fazer porque, além de dar pra você fazer esse rastreamento, que vai ser satisfatório, porque você vai estar vendo o avanço, você vai estar vendo o que você fez e que você não vê, e que você não fez. E assim, gente, é muito bom você chegar, assim, no final do mês, você abrir lá e ler e ver que você não quebrou a corrente e tal. É muito bom também. Esse daqui dos post-its eu acho melhor ele ainda, de só marcar no calendário, porque dá pra você ver também onde que você tá errando, dá pra você colocar lá no que você tá errando e tal, e já que você tá vendo o que você não fez exatamente, e também dá pra você escrever um motivo, dá pra você avaliar o contexto assim inteiro, que aí você meio que, da próxima vez, você se planeja mais. Então assim, voltando ao assunto, esse negócio de rastrear seu hábito por meio de post-its, eu acho muito bom por causa disso, porque além de dar pra você ver o progresso, também dá pra você ver no que você tem que melhorar e onde que você tá errando. A última estratégia, gente, é um negócio mais de esforço, é você se esforçar bastante pra fazer isso aqui acontecer, que é sobre você não deixar os trilhos quebrar. Errou uma vez, você volta. Isso aqui é satisfatório por quê? Quando você erra uma vez, mas depois você volta, você se sente capaz, sabe? Você se sente bem, porque você percebe que você conseguiu. E aí você acaba se sentindo satisfeito. Então essa última aqui é mais sobre você, sei lá, você errou, é uma dica que eu dou até no vídeo lá de constância, é você retomar. E assim, gente, aqui é melhor ainda, é você não deixar, errou uma vez, você não erra outra. Aqui o que ele fala é, se você errar uma, você volta depois, não deixa errar mais de 2 vezes. Mas se errar também, eu já falei no vídeo de constância, não tem problema, mas aqui é você dar um jeito de não errar mais que 2 vezes. Porque, assim, eu gostei bastante dessa frase que ele usou, porque é muito real, gente. Errou uma vez, normal, um erro. Errou 2, já é o começo de um novo hábito. Então, assim, gente, é por isso que você tem que fazer um esforço, assim, um pouquinho fora do normal. Não tem muito uma dica pra me dar, um negócio, é um esforço seu mesmo. Porque quando você se esforça, você retoma, você não deixa o erro ficar só uma vez, você depois vai lá e conserta as coisas, você se sente satisfeito. Então, assim, gente, essa última aqui é basicamente isso. É você errou uma vez, você volta outra. Então, assim, gente, pra finalizar, se você gostou, deixa o seu like, segue para os próximos vídeos, que no próximo vídeo eu vou estar trazendo o mesmo exemplo com base nesse livro para você se livrar dos maus hábitos. E, gente, esse vídeo vai estar muito top. Esse livro é muito top em si. E se você ficou até aqui, mesmo que você... assim, tenha sabido das dicas e tal, blá blá blá, eu te aconselho muito a ler, porque, sei lá, não sei explicar, mas quando a gente lê, e assim, é um livro bem fácil, tá? Não é um livro meio avançado, sei lá, não é um livro assim difícil de ler. Então, assim, mesmo que você tenha visto o vídeo, vai lá e lê, porque, sei lá, quando a gente lê, a gente mesmo, assim, não só, sei lá, escuta alguém falando, a gente
a gente pega a ideia melhor. É isso que eu tô querendo dizer. Então eu te aconselho muito a ler o livro, mesmo que você, assim, já saiba de algumas estratégias, eu te aconselho muito a ler. Então, assim, gente, se você gostou do vídeo, curte e segue aí pra não perder os próximos.